Olá! Estamos na véspera do Yom Kippur e, pela tradição judaica, nós temos que fazer a anulação de promessa, de juramentos, o uso indevido da nossa linguagem, o Kol Nidre solene, que é cantado, interpretado nas sinagogas de Am Israel pelo mundo, momento de grande emoção. Por quê? Porque estaremos usando os nossos lábios para pedidos de arrependimento e, consequentemente, outros pedidos de necessidades e de esperança de um ano melhor e de um homem melhor, de uma mulher melhor, de um ser melhor. Cada um precisa ser melhor. E eu queria, nesse Yom Kippur, escolher um ponto aonde todos nós podemos ser melhor. E penso que o uso da linguagem é o ponto escolhido para justificar tantos Atarat Nedarim que fazemos, Kol Nidre solene que entoamos na entrada do Kippur. Porque o Talmud diz, 3 transgressões, elas são extremamente graves e, por que não dizer, que o peso da infração é tamanha. São elas a idolatria, o adultério e o derramamento de sangue. Porém, diz o Talmud, o Lashon Hara, a linguagem maligna, a maledicência, é tão ruim como os 3 juntos. Imaginem! O uso indevido da língua é superior na gravidade que o derramamento de sangue, que o adultério e idolatria juntos, somadas. Quem fala mal do outro, ele consegue não só agredir o próximo, ele também demonstra que não acredita em Deus, porque ele desrespeita o seu semelhante. Falar mal, já disse o Talmud, que 3 pessoas serão convocadas para explicar a linguagem maligna. Aquele que fala, aquele que é falado e aquele que ouve, dar o ouvido para a maledicência entrar. Podíamos imaginar que a maledicência empurrasse 3 pessoas ao mesmo tempo. A história judaica demonstrou ao longo dos séculos um comportamento extremamente difícil, que é o uso da fala, a delação. Havia períodos históricos que dentro de Am Israel havia opiniões diferentes. As opiniões diferentes eram tão desrespeitosas nas suas defesas e ataques, como se opiniões diferentes não poderiam existir em harmonia. A ponto que uma das correntes entregava às autoridades civis os baderneiros, que nada mais eram pessoas que divergiam do pensamento daquele grupo. Ora, as questões não eram resolvidas de forma civilizada, num argumento e num contra-argumento.
e sim caluniavam-se os baderneiros, entre aspas, para que houvesse prisões de judeus que apenas estavam discordando da ideia. O resultado desse comportamento de fazer maledicência, delações, entregar, cacuetar, para autoridades civis um outro judeu que pensa diferente de você, levou a resultados desastrosos. Não entenderam e não aprenderam na famosa discussão talmúdica, porque se há um local que se pode respeitar opiniões diferentes, é o Talmud. Eles dão aula disso. Todas as páginas do Talmud são barulhentas. Todas elas apresentam discussões de opiniões diferentes. O Hillel, a Gemara, Masechet Eruvin, Daf Yud Gimel Amud Bet, foi escolhido como o grande rabino em que suas ideias e as ideias de suas escolas, Bet Hillel, venceria Shammai e Bet Shammai. Por quê? A Gemara respondeu: as ideias de Hillel foram eternizadas como as ideias que vão conduzir a lei judaica, porque Hillel respeitava a divergência de Shammai para com ele. Hillel, quando dava aula, apresentava inicialmente a opinião de Shammai. Ora, as conclusões foram como Hillel, porque ele deu um exemplo como se lida com pessoas que pensam diferente de você. Ele era respeitoso, ele era gentil, ele era modesto com as opiniões divergentes. E o Bet Shammai é testemunha disso. Portanto, neste Yom Kippur, e observando tudo o que está acontecendo na política em Israel, na política no Brasil, na política na comunidade e na política da sociedade, precisamos aprender como Hillel a respeitar o pensamento diferente. Não tirar da nossa boca críticas ao pensamento diferente. Não diminuir os oponentes, porque aquele que faz isso se diminui. E aqueles que participam de discussões sem educação, de ataques à honra do outro, e que ironizam uma ideia de outro, essas pessoas estão contribuindo para a diminuição da fé judaica como respeito, como uma revelação de uma cultura que marcou sua história. Damos maus exemplos, fazendo a discórdia, fazendo o uso da Shonará. Yom Kippur eu não como e não bebo. Rezo, confesso, mas acima de tudo, esta boca que vai estar rezando precisa cada vez ficar melhor e não produzir a linguagem maligna. Pense nisso. Esse Shabbat diferente, Shabbat Shabbaton, um Yom Kippur. Desejo a você um grande Kippur e que nosso povo dê aulas como Hillel deu de como lidar com o oponente, com o contraditório e como ser gentil, respeitoso com ideias diferentes das nossas. Pense nisso. Gemar ve'hatimah tovah, que possamos todos nós estar inscritos, sermos inscritos no livro da vida, no livro da saúde, no livro da espiritualidade e prosperidade, que tenhamos um ano muito bom, um ano bom e doce, e que Israel consiga, enfim, ser Israel dando luz, dando Torá e ciência para o mundo sem ser oportunista, sem ser atacado, sem ser odiado por ideias que aqui não são ideias de oposição,
são ideias de destruição. Pense nisso. Gmar Vechatimah Tová.